Conhece a história do Julian Assange? Vamos ver aqui. Hoje iremos falar sobre o hacker que simplesmente foi contra os Estados Unidos. Julian Assange, para quem não sabe, não é bem um hacker, né? Um ativista que era organizador da Wikileaks, uma página que tem o vazamento de várias informações confidenciais. Ele é uma pessoa perseguida dentro dos Estados Unidos, né? Foi uma pessoa procurada durante muito tempo e recentemente, não faz tanto tempo assim, ele foi preso, né? Então é isso, o cara revelou vários segredos de Estado que compunham e mostravam vários absurdos, né, das forças do imperialismo. E diversos outros países e empresas gigantescas como a Coca-Cola, expondo vários crimes pesadíssimos, o Julian Assange. E como vocês sabem, quem pisa no calo de gente poderosa sempre acaba se ferrando, e no caso de Julian, isso foi elevado até a máxima potência porque ele mexeu com as pessoas e entidades mais influentes no planeta. A burguesia. Pois é, hoje vamos entender essa história, mas antes não esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever se você for novo por aqui. É de graça, é rapidão e me ajuda muito. Julian Paul Assange nasceu no dia 3 de julho de 71, na Austrália, e os primeiros anos da sua vida foram marcados por constantes mudanças, já que a sua família se mudava praticamente todo mês. Pra vocês terem uma ideia, antes de completar 14 anos, Julian já tinha morado em 30 endereços diferentes. Caralho. Mas isso não era à toa, a sua mãe... Tá, Julian Assange tá preso ainda, ó. Tava pra ser o Snowden. Tá morando numa embaixada também, que revelou os segredos da National Security Agency. E... aqui, ó. Entenda a odisseia de Julian Assange. Vou deixar esse link aí no chat e também jogar esse link na descrição do vídeo. Bom, pra vocês darem uma olhadinha nessa matéria. Bem importante. E é isso, né? Cadê os defensores da liberdade, né? Defendendo a liberação de Julian Assange. Pela liberdade de expressão, contra a censura, blá 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 blá, né? Cadê, né? Por isso que é isso, gente. O projeto que existe é um projeto estritamente ligado a um projeto de classe, né? Ninguém vai falar do Julian Assange. Ninguém vai pedir a liberdade. A Christine Assange estava tentando fugir de um relacionamento abusivo com o padrasto de Julian. Isso, esse tipo de rotina fez com que Julian se tornasse uma criança altamente adaptável, e isso é algo que vai se mostrar essencial na nossa história mais pra... Mas eu não gosto muito dessa brisa de psicologização das coisas, né? A tomar esses eventos como eventos definidores da personalidade de alguém. Porque isso não necessariamente acontece, né? E não acontece sobre a mesma forma, tá ligado? Então eu acho que fazer essa ressalva é importante, porque muitas vezes nesses vídeos existe uma espetacularização um pouco grande sobre o passado da pessoa, mas sem ter enfim, né, o que a gente poderia chamar da produção de um diagnóstico específico. Pra gente não cair nesses papos, né, muitas vezes de achar que tipo, por um evento específico da infância a pessoa ficou assim, né. Não, são vários processos, são várias coisas. Fazer aí só o disclaimer, né, pra enfim, a galera ficar atenta. frente. Durante seus anos de formação, Assange desenvolveu um profundo amor pela literatura e pela ciência, sempre consumindo livros sobre matemática, física e programação. Na década de 80, aos 16 anos de idade, Julian teve acesso ao seu primeiro computador e foi uma questão de tempo até que ele começasse a colocar em prática o seu conhecimento em programação, assumindo assim a identidade de Mendex, que virou seu pseudônimo hacker. Mendex é um nome inspirado em uma frase latina que significa algo como um mentiroso nobre, e sob esse nick ele se juntou com outros 2 hackers e juntos formaram um grupo chamado Subversivos Internacionais. Nome de banda de garagem. Junto, eles embarcaram em uma série de invasões e explorações de falhas de segurança, mas não para tentar ganhar alguma grana com isso, e sim pela curiosidade e pelo desafio de fazer a parada. Pelo menos é o que eles diziam. O grupo acabou sendo responsável por invadir as redes de algumas das organizações mais prestigiadas do mundo, incluindo a NASA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e diversas instituições de segurança global. Desde cedo, Julian dizia... Não é como se eles também não fizessem isso, né? Lembra quando foi o Wikileaks que revelou, por exemplo, que a CIA grampeava o telefone da presidência do Brasil. A CIA ou o FBI tinha o telefone brasileiro grampeado. O relato de que vários jornalistas brasileiros famosos frequentavam muitas palestras do FBI, juízes também, né? Várias histórias por aí, viu? Várias histórias, né? O nome disso é imperialismo, gente. O nome disso é imperialismo. Imperialismo. Existem outros conceitos que a galera dá hoje em dia, né? De guerra híbrida, de lawfare. Mas eu acho que tudo isso resume, né? E é um desdobramento do imperialismo, né? É um desdobramento particular do imperialismo e que opera nessa via há muito tempo, né?
Seja tanto pelo terror judiciário, seja a partir da espionagem, seja a partir do golpe de Estado, né? Tudo mais. Um elemento que está presente desde sempre, né? Está presente nas constantes campanhas de difamação, nas constantes campanhas de maldizer de outras organizações, no constante terrorismo ideológico, né? No constante terrorismo ideológico. Ligado? Uma parada bem sinistra, né? Um negócio bem foda. Tá vendo aí, né? Inclusive, esse tipo de ideologia é feito exatamente para poder garantir que haja a produção de um discurso que legitime essas ações, né? E aí eles são os mocinhos, né? Eles são os mocinhos. E aí eles acusam a galera de tudo que eles fazem, né? De tudo que eles fazem. Que viu o hacking como uma forma de arte, um meio de explorar e entender os sistemas digitais que regiam o mundo. E para ele, invadir esses sistemas era uma vitória pessoal. E dá pra perceber que ele realmente acreditava nisso, porque a primeira regra de Assange em qualquer invasão era não causar nenhum dano. O problema é que tinha um grupinho de pessoas que não acreditava muito nisso, a polícia. O grupo de Assange passou a ficar na mira da polícia australiana, que estava determinada a rastrear e prender os membros da organização sob a acusação de roubo de dados. Em 91, a polícia australiana iniciou uma operação para identificar e deter os membros do grupo, e depois de longos meses de investigação... Mas você vê, né? Tipo, os caras não estão preocupados em hackear banco para fuder a galera. Os caras estão querendo pegar os documentos confidenciais que mostram todas as atrocidades, né? Que as potências, enfim... Não só que as potências, que os governos burgueses cometem, tá ligado? Vigilância, Assange foi finalmente identificado e seu domicílio em Melbourne sofreu uma busca e apreensão. Durante as buscas, as autoridades apreenderam diversos equipamentos de Assange que linkavam ele a diversas invasões que rolaram nos últimos anos. Então, mesmo que ele não tivesse feito nada com as informações, em 94, Julian foi acusado de 31 crimes envolvendo hacking, incluindo invasão e roubo de propriedade intelectual. As acusações poderiam gerar ali realmente uma boa pena, porém ele argumentou que, de fato, a motivação não era causar dano ou ter algum ganho pessoal. E de fato, quando foram investigar, nada disso rolou. A defesa e a acusação travaram uma longa batalha judicial até que, em 96, após uma série de audiências, Assange se declarou culpado de 25 acusações de hacking e fez um acordo com a polícia. As autoridades reconheceram a natureza não maliciosa dos seus crimes e o sentenciaram apenas a uma multa e uma boa conduta obrigatória. Durante os anos 90, Assange se dedicou ao estudo de matemática, programação e física na Universidade de Melbourne e ficou obcecado por aprender mais sobre criptografia para usar disso como uma forma de garantir a privacidade e a liberdade na era digital. Foi durante esse período que o homem é brabo, hein? Assange começou a entender a necessidade de uma plataforma onde as informações pudessem ser compartilhadas sem medo de repressão ou censura. E na cabeça dele, a criptografia avançada e disponível era a única maneira possível de fazer isso. O bizarro é que mais de 30 anos depois, isso se provou verdade, já que toda rede de comunicação e armazenamento investe pesado em criptografia. O grande ponto de virada que inspirou a criação do Wikileaks aconteceu no início dos anos 2000, quando a invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi meio que baseada em informações falsas sobre armas de destruição em massa. Isso despertou em Assange a necessidade de criar uma plataforma onde delatores pudessem expor a verdade sem medo de serem pegos ou descobertos. Muito foda! Foi aí que tudo começou. Em 2006, uma nova plataforma entrou em cena, a Wikileaks. Ela foi fundada por Julian com a colaboração de ativistas, jornalistas e especialistas em tecnologia de várias partes do mundo. Para vocês terem noção de como era uma plataforma complexa de se fazer, a ideia surgiu em 2000, mas o site só foi publicado e começou a funcionar de fato 5 anos depois. O objetivo principal da Wikileaks era simples, mas bem desafiador: criar um repositório online seguro para divulgação anônima de documentos confidenciais. O site se apresentava como um refúgio para delatores e fontes anônimas que desejassem expor injustiças, corrupções e abuso de poder. Era como se fosse um canal de denúncias alternativo, onde os denunciantes estariam seguros, mas os segredos que eles tinham para revelar seriam expostos para o mundo. Desde o início, a plataforma foi construída com pilar na criptografia para garantir que os arquivos que fossem enviados para o site ficassem protegidos, e eles também davam sempre a opção de você acessar o site pela Deep Web para poder fazer sua denúncia, também para poder proteger 100% a fonte. Esse compromisso com a segurança
Um bagulho muito importante, né? A gente precisa avançar muito nesse aspecto. Não apenas protegia as fontes, mas garantia também que as informações relatadas ali fossem autênticas e não adulteradas. Em seu manifesto inicial, Assange argumentou que a melhor maneira de combater regimes opressivos e organizações corruptas era forçá-los a ficarem num estado constante de paranoia ao tornar a traição interna muito mais fácil e protegida. Ou seja, a ideia dele era quebrar o sistema de dentro para fora. Para Assange, o Wikileaks não era apenas uma plataforma de notícias, mas uma ferramenta para a justiça social e transparência. É isso, né? O elemento da denúncia, né? Eu acho que isso é uma ferramenta muito eficaz, né? É uma ferramenta muito eficaz para poder conseguir mobilizar as pessoas em torno de algo que esteja acontecendo, tá ligado? O elemento da denúncia, ele cria uma empatia muito grande com quem tá vendo, porque ele é exatamente o desvelamento da verdade, né? Ele é o desvelamento do que acontece de fato, né? Então, a gente precisa construir esses canais, né? A gente precisa conseguir constituir, montar uma rede de comunicação que possa lidar com essas coisas, né? Para que isso ganhe notoriedade e a gente possa, a partir da análise daquela particularidade, transpor aquilo para como aquilo está estruturado nacionalmente, como aquilo está estruturado em macrovisão, tá ligado? É um negócio muito importante, né? Elemento de uma literatura como uma literatura de denúncia, né? Não é à toa que a literatura se apoia muito nisso, né? Na brisa do panfleto, na brisa de você dizer o que está acontecendo o mais rápido possível, né? Da maneira mais incisiva possível, né? Isso é muito importante para poder ter acesso a essas informações e conseguir garantir essa mobilização, né? A gente precisa sempre pensar nessa perspectiva tática, né? De conseguir mobilizar mais redes de comunicação, conseguir mobilizar mais redes de articulação entre todas as pessoas. Acho que isso é uma tarefa fundamental. Os primeiros vazamentos da Wikileaks variavam desde protocolos de procedimentos de prisões dos Estados Unidos até arquivos de corrupção na África, e tinha gente literalmente do mundo inteiro mandando informações secretas, e foi questão de tempo até os governos começarem a se incomodar e tentarem descredibilizar o site. Porém, o funcionamento não era simplesmente o Julian abrir ali a caixa de e-mail deles e decidir qual ia ser o arquivo que ele ia jogar para público. Ele tinha uma equipe de jornalistas, de programadores e de vários outros profissionais para poderem verificar o que era real e o que era manipulado, seja alguma informação falsa que os jornalistas podiam verificar ou alguma imagem editada ou coisa do tipo. Essas parcerias, que incluíram renomados veículos de comunicação ao redor do mundo, garantiram que os vazamentos alcançassem um público mais amplo e fossem apresentados de uma forma jornalística e com total credibilidade. Pois é, o cara pensou em tudo mesmo, para evitar tentativas de censura. Tem que ver, né? Porque eu acho muito difícil que grandes grupos midiáticos do jornalismo tenham feito essa conexão. E possíveis ataques digitais, o Wikileaks foi projetado para ser altamente descentralizado. Na Surface, ele conta com diversos sistemas de proteção e, como eu disse, também existe a versão da Deep Web que, além de garantir o anonimato, é muito mais difícil de ser derrubado. Já aconteceu do site da Wikileaks que você encontra no Google cair, mas o da rede Tor seguir intacto. Para se manter de pé, a Wikileaks também dependia de financiamento coletivo, já que eles tinham que selecionar muito bem de quem eles iam receber o dinheiro para que isso não comprometesse a imparcialidade. Mas agora que a gente já falou como que o site funciona, não é imparcialidade, né? Eles não são imparciais, né? vamos falar sobre algum dos maiores vazamentos. Em junho de 2008, a Wikileaks vazou a informação de que, em 19 de setembro de 2007, um caminhão da Coca-Cola atropelou 19 crianças na Tanzânia. O motorista fugiu e só se entregou para a polícia posteriormente. 10 crianças acabaram morrendo, os moradores tacaram fogo no caminhão e os familiares nunca tiveram justiça de alguma forma porque o caso foi totalmente abafado. O vazamento fez com que a Coca-Cola se pronunciasse apenas confirmando que essas informações são verdadeiras, mas que qualquer coisa além do que a Wikileaks divulgou é falso. Em 2010 surgiu o vídeo Collateral Murder, que talvez foi um dos vazamentos mais controversos da Wikileaks. Nele era possível presenciar um ataque aéreo em Bagdá em 2007, realizado por helicópteros dos Estados Unidos, resultando na morte e no ferimento de vários indivíduos, incluindo 2 jornalistas e 2 crianças. Nesse vídeo é possível ouvir os militares conversando e abrindo fogo contra vários indivíduos. Posteriormente, eles disseram que confundiram as câmeras dos jornalistas com armas. Em outra parte do vídeo, eles atiram contra 2 homens desarmados que estavam socorrendo um dos jornalistas feridos, e dentro da van haviam 2 crianças que ficaram feridas. O vídeo desencadeou uma discussão global sobre as regras de combate e responsabilidade das Forças Armadas, já que esse ataque em específico estava ocorrendo sem conhecimento do público, vindo de surpresa do governo americano e atingindo inocentes. Qual é o nome disso se não terrorismo?
E vale lembrar, né? Isso é uma obra do Exército dos Estados Unidos, é uma obra do Exército de Israel na Palestina, é uma obra das Forças de Segurança no Brasil, que fazem a mesma coisa, confundem guarda-chuva com fuzil. Coleção de quase 500 mil de documentos secretos, incluindo do Exército dos Estados Unidos, que cobriam a guerra no Afeganistão e a do Iraque de 2004 a 2010, foram revelados. O nome disso é democracia liberal, né? Democracia liberal. Pelo Wikileaks e mudaram a situação geopolítica na época. Os documentos revelaram uma série de detalhes sobre ataques de drones, o envolvimento de forças especiais e de como o país ia agir em relação ao conflito com o Paquistão. Já os arquivos referentes à guerra do Iraque eram bem alarmantes, porque eles basicamente davam exposed em várias coisas erradas que estavam rolando, se liga. Esses documentos expuseram numerosos casos de abuso, tortura e morte de detidos e informações sobre bombas ativadas em locais pacíficos com civis que provavelmente nunca seriam reveladas ao público. Basicamente expuseram diversos crimes de guerra. Pra vocês verem a importância disso, imagina se hoje a gente só soubesse o que tá rolando lá em Israel por meio de notícias da televisão. Imagina se não tivessem pessoas filmando lá com celulares, pessoas postando nas redes sociais em tempo real e tudo mais. Um vazamento sem precedentes. É isso, né, mano? A gente tá assistindo uma limpeza étnica, né? A limpeza étnica promovida pelo colonialismo israelense, pelo capitalismo mundial. Precedentes de mais de 250 mil comunicações diplomáticas do Departamento de Estado dos Estados Unidos mostram ao mundo pela primeira vez os detalhes das negociações internacionais, opiniões e estratégia dos Estados Unidos em relação a muitos países. Nos documentos era possível perceber que os Estados Unidos simplesmente adotavam uma tática de ameaça e de bombardeio a países que se mostravam contrários ao seu modelo de governo. Esse vazamento ficou conhecido como Cablegate. Inclusive, nesse documento tinha muita coisa referente ao Brasil. Tinha uma lista de pessoas da política nacional aqui que eles consideravam perigosas, que novamente eram contra o governo deles, pessoas que no geral eles consideravam preocupantes, espionagem em ações do governo da época, e tem documentos até que comprovam a influência dos gringos aqui na política nacional, que dá benefícios pra eles, às vezes até diretamente. Eles chegaram a tentar persuadir o comandante da FAB e o ministro da Defesa para tentar convencer o presidente Lula a optar pela compra de caças americanos ao invés dos da França e da Suécia que já estavam em negociação. Essa é a faceta mais escandalosa do imperialismo, né? E vale lembrar, né, que para poder viabilizar a operação que garante o golpe militar o golpe empresarial militar de 64, a gente tem uma operação tocada pelos Estados Unidos, que é a Operação Brother Sam, que vai mandar um encouraçado, né? Vai mandar um porta-aviões pro litoral brasileiro. Vai mandar um porta-aviões aqui para garantir que a normalidade seja cumprida, né? A Operação Condor, né? A junção de várias forças de tortura de vários países das ditaduras do Cone Sul, todas juntas, né? O Wikileaks também divulgou em 2011 diversos documentos detalhando como viviam os prisioneiros da prisão de Guantánamo. Para quem não sabe, a prisão de Guantánamo é até hoje considerada o último lugar para onde qualquer prisioneiro quer ir, já que lá práticas de tortura são parte da rotina, pois é para onde o governo costuma enviar terroristas que detêm informações valiosas e prisioneiros que eles querem que sumam do mapa, se é que vocês me entendem. E o caso fica ainda mais grave quando pouquíssimos prisioneiros de lá de fato foram condenados pelos crimes que supostamente cometeram. O último grande vazamento da Wikileaks foi em 2017, quando eles detalhavam diversos documentos que mostravam a capacidade de hacking da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Esses documentos revelaram ferramentas e métodos usados para hackear dispositivos eletrônicos e muitos deles ocorriam fora da legalidade judicial. Além disso tudo, o Wikileaks também divulgou documentos relacionados a outros governos e organizações ao redor do mundo e o impacto das revelações foi imensurável. É possível dizer sim que a Wikileaks influenciou diretamente em eleições, ela acabou desencadeando protestos, influenciou em investigações oficiais e lógico que nesse momento os governos foram pra cima do Julian Assange com toda a força. Os vazamentos da Wikileaks basicamente colocaram um alvo na cabeça do Julian. Governos de todo o mundo, principalmente dos Estados Unidos, viram suas ações como uma ameaça à segurança nacional. Ele é terrorista. O Assange é considerado terrorista. Ativistas viram Assange como um ícone da liberdade de imprensa. Os problemas legais de Assange começaram em 2010, quando duas mulheres na Suécia o acusaram de agressão sexual e ele foi detido em Londres depois da emissão de mandado internacional de prisão. O Julian negou todas as acusações e disse que aquilo era uma estratégia do governo para detê-lo e extraditá-lo para os Estados Unidos. Se ele fosse extraditado, ele seria oficialmente acusado pelos vazamentos da Wikileaks e de fato essa teoria faz muito sentido, já que esse caso dos
dos assédios nunca deu em nada e faltam diversas provas no processo. Em 2012, depois de esgotar suas opções legais no Reino Unido contra a extradição para os Estados Unidos, Assange buscou asilo na Embaixada do Equador em Londres. O acordo proposto é que ele permaneceria lá por cerca de 7 anos, vivendo em um pequeno quarto sem poder sair na rua, e assim aconteceu. Durante seu tempo na embaixada, Assange continuou dirigindo o WikiLeaks e permaneceu ativo na cena política global. O homem é brabo, hein? O homem é brabo demais, pô. No entanto, ele passou a ter diversos problemas de saúde e isso gerou conflitos entre ele e a embaixada, já que ele alegava que os oficiais da embaixada não estavam dando a atenção necessária para o seu caso. Em abril de 2019, o Equador tirou o asilo de Assange, permitindo com que a polícia britânica entrasse. E olha, e foi a eleição do Guilherme Lasso que fez isso. Foi a eleição do banqueiro neoliberal Guilherme Lasso que entregou o Julian Assange. Entregou seus algozes. Na embaixada e finalmente o prendesse. Os Estados Unidos então apresentaram um pedido formal de extradição por acusação de conspiração contra o governo e violação da lei de espionagem. Atualmente, o Julian segue preso aguardando seu julgamento, onde pode simplesmente pegar 175 anos de prisão. Todo esse caso é tão absurdo que é a primeira vez na história que um jornalista é acusado de crime de espionagem sem ter espionado ninguém, já que o Julian simplesmente repostava as informações. No passado, boa parte da imprensa americana decidiu manifestar apoio ao Julian e uma carta pedindo a retirada das acusações foi publicada e assinada em uma parceria inédita entre o New York Times, o The Guardian, o Le Monde e o El País. Ou seja, foi a primeira vez que veículos concorrentes, digamos assim, se uniram por uma causa maior, já que isso pode virar contra eles no futuro. Muitos ativistas, jornalistas e cidadãos comuns em todo o mundo continuam a se manifestar em apoio ao Assange ao redor do mundo todo. Essa é a última atualização que temos sobre o caso, mas assim que forem saindo novas informações, eu trago um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Se vocês curtiram e querem continuar acompanhando, cliquem no vídeo à esquerda pra conhecerem toda a história por trás do finado Mega Upload e na direita sobre a história do mais ou menos finado The Pirate Bay. Muito obrigado por assistirem até o final, deixa o like se curtiram e é isso, um abraço e tchau! Muito bom o vídeo, muito bom mesmo.